Olá, este é o Direto da Sessão de 18 de setembro e a gente conversa com a vereadora Alessandra Lucchesi, que tem requerimentos e moções para compartilhar com a gente. Vamos começar com os requerimentos. O primeiro pedindo um aumento na fiscalização de treminhões. Então, onde que eles podem ser fiscalizados? Tem algum lugar específico? A gente faz uma solicitação para o capitão Ricardo, que é da rodoviária, né? Porque nós temos ali nas vicinais de Botucatu um grande perigo. As vicinais elas são feitas de uma forma menos largas, né? Elas são vicinais, então são para carros, são para a gente ter agilidade dentro da cidade, para um espaço não tão próximo. Então, Botucatu, Rio Bonito, Botucatu, Anhumas, existem as vicinais. Então, a gente precisa dessa atenção principal nesse momento, porque agora nós estamos em época de colheitas e os caminhões acabam economizando tempo indo pelas vicinais, sendo que eles teriam o caminho correto dentre as plantações e o seu caminho oficial de ser acompanhado. E nós estamos tendo também esses problemas dentro da própria cidade, né? Eles entram cortando a nossa cidade para ir para Rondon, por exemplo. Então, a gente tem feito a solicitação, né? Nós tivemos 3 acidentes nesse mês agora que passou, acidentes preocupantes, e, graças a Deus ninguém morreu, mas foram acidentes graves. Então, é hora da gente já anteceder o problema e solicitar essa fiscalização que eles fazem com tanto cuidado. E falando ainda em trânsito, em prevenção, você e outros vereadores apresentaram um requerimento, então é um primeiro passo para a realização de uma audiência pública aqui na Câmara para falar de prevenção de acidentes, especialmente de motociclistas. É um assunto urgente? É um assunto urgente, nós fazemos parte de uma comissão de transporte coletivo e quando a gente senta para estudar o transporte coletivo, a gente vai levantando dados. E nós temos agora, nesses últimos 7 anos de governo, um aumento absurdo de veículos e de motos que cresceram, principalmente por causa da pandemia. As pessoas não quiseram usar, né, os transportes coletivos, né, para não se agrupar, e hoje está difícil retornar, porque cada um comprou sua moto, o seu veículo, só que agora a gente precisa regrar um pouquinho mais isso, né, chamar a atenção. A Câmara ela não faz, não se coloca leis municipais que atuam sobre as leis já de governo, né, de Semutran e tal. Então, a gente tem agora que ouvir a população, orientar e fazer campanhas informativas. E agora, mudando de assunto, falando dos servidores municipais, você dá uma ideia aqui com o requerimento de capacitar esses servidores com Libras, né, com a língua brasileira de sinais. Por que seria importante que eles tenham essa capacitação? É uma legislação que foi feita pela Comissão de Pessoas com Deficiência, a qual estou presidindo nesse momento, e nessa legislação nós percebemos a necessidade que as pessoas têm de chegar a um local e conseguir se comunicar, né? Um surdo, se entrar na Câmara, ele vai ver várias placas indicativas, aonde é o banheiro, aonde é a saída, aonde você tem uma plataforma de acessibilidade, e isso a gente solicitou nessa legislação que fizemos ano passado, que houvesse todos esses emplacamentos dentro das coisas. E no convívio com as pessoas que trabalham com isso, eles disseram: Alessandra, o sinal de Libras ele não é só uma placa anexada. Ela precisa ter todo o movimento, leitura de corpo, leitura de expressão, né? Sinais que são feitos, eles não são... como que eu posso dizer? Ele não é letra por letra, né? Ele precisa do movimento explicativo. Então, nós pensamos em imagens que representassem o movimento e também a capacitação que seria feita pelo grupo do NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, que pertence à Secretaria da Educação. Então, nessa conversa da legislação, ficou de se fazer essa capacitação e agora a gente está querendo saber quando é que vai ser e como vai ser. E para a gente terminar, vamos falar de algumas homenagens que foram aprovadas aqui. São 2 moções, uma para o projeto Ideias Lab, que as vereadoras mulheres aqui que se mobilizaram a homenagear, e também uma moção para o McDonald's e para a campanha Mac Dia Feliz, também bastante tradicional aqui já na cidade. É muito gostoso apresentar moções para essas pessoas, porque a gente sabe quanto elas fazem, se dedicam para serem reconhecidas na nossa cidade. Então, a moção ela realmente é um reconhecimento, né, da população através dos vereadores e também se torna um histórico, né, que fica arquivado para pesquisas. Então, Ideias Lab, em primeiro momento, né, um movimento que aconteceu dentro da Igreja Batista, com o pastor Renato Ruiz, que foi idealizado por uma das meninas de lá, a Fabiana, que levou para eles dizendo o seguinte: a igreja é um espaço de discussão de temáticas que vai trazer para nós um olhar atento.
né? Então, a gente precisa desse olhar atento para a sociedade e os problemas. Exatamente no dia que nós aqui fizemos a audiência pública das mulheres na política, aconteceu esse dos desafios das mulheres no mercado de trabalho. Então, a gente ficou até constrangida, né, de coincidir os dias, porque é interessante que a gente se movimente e vá em todos os lugares. Então, é um movimento que a gente quer que aconteça lá e reconheça, e em todos os outros lugares da cidade, destacando o trabalho das mulheres. E também o MEC Dia Feliz. Nossa, esse é um show, né? É um show mesmo. É uma organização que acontece desde 1998 e eles foram criando corpo, né? Foram criando know-how para fazer essa campanha. E hoje tem atingido milhares e milhares de pessoas, famílias que se envolvem, voluntários que se dedicam. Tive a oportunidade de vivenciar esse dia lá no shopping, teve também no Vital Brasil, e as apresentações de dança, de música, as pessoas que estavam atendendo, todo mundo era só sorriso, nessa intenção clara de ajudar a oncologia e acolher os pacientes que precisam disso agora. Muito obrigada por compartilhar essas informações, requerimentos e moções, né, para o Direto da Sessão, em que você ouviu a vereadora Alessandra Lucchesi.